Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, está comigo esta tarde. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Voltamos a conversar sobre os temas da atualidade da União Europeia e uma referência obrigatória é a realização da Cimeira de Doadores. Portanto, uma atualidade com uma semana, neste caso não resistia a destacar este evento que já teve lugar no passado fim de semana, que teve, de resto, transmissão online em diversos canais e obviamente pelas redes sociais e portanto isto decorre de uma iniciativa que já havia sido lançada a 4 de maio pela Presidente da Comissão Europeia no sentido de tentar angariar fundos para combater todo o problema à volta da pandemia da Covid-19 e portanto esta cimeira que aconteceu neste fim de semana conseguiu mobilizar qualquer coisa como 6 mil milhões de euros, números redondos. É um financiamento adicional àquele que já existe no fundo para desenvolver, assegurar acesso eventualmente futuramente às vacinas, a testes, tratamentos, também para ajudar estes fundos que são mobilizados também para ajudar regiões mais carenciadas. E, portanto, este montante que estamos aqui a falar inclui também um compromisso de financiamento pelo Banco Europeu de Investimento, em parceria, obviamente, com a própria Comissão Europeia, de 4,9 mil milhões de euros e um compromisso também de financiamento dos Estados-membros de outros 485 milhões. Portanto, isto tudo somado, esta iniciativa de Ursula von der Leyen, iniciada a 4 de maio, já permitiu reunir 15,9 mil milhões de euros, um pouco de solidariedade, que mostra também que a solidariedade não morreu, não é? Sim. E aliás, a prova disso significativo. é um montante significativo e este também esta Cimeira de Doadores teve aqui este aspecto interessante, que foi, à margem desta Cimeira formal que juntou 40 governos, houve também um concerto gratuito online que reuniu gente célebre, estou-me a lembrar de Shakira, Coldplay, enfim, Miley Cyrus, uma série de cantores da atualidade que se juntaram a esta causa e que têm, enfim, chama gente, não é? Pela influência que eles têm, conseguem chamar de facto muitas pessoas e ajudar neste esforço comum de angariação de fundos. E a verdade é que os artistas habitualmente são sempre muito solidários e associam-se a estas causas. Exatamente. A nova presidência rotativa do Conselho da União Europeia iniciou-se a 1 de julho. A Alemanha está então à frente. Exatamente, portanto no dia 1 de julho, no dia em que nós por acaso celebramos o nosso feriado, o nosso dia da região autónoma da Madeira. Nós já aqui falamos, aliás temos falado deste tema de 6 em 6 meses, na medida em que a presidência do Conselho da União Europeia decorre de um sistema rotativo de 6 em 6 meses, portanto nós habitualmente relembramos esta situação, este sistema de trios. Aliás, vem já com o Tratado de Lisboa assinado em 2009 e, portanto, o que nós temos agora é a entrada de um novo trio de presidências sucessivas. Portanto, a Alemanha terá agora a presidência do Conselho da União entre o dia 1 de julho, como a Marta referiu, até dezembro. Segue-se Portugal, aliás, já neste momento já decorrem, obviamente, preparativos para esse trabalho. Vamos ter logo no arranque de 2021 e, portanto, este trio fecha depois com a presidência da Eslovénia. Este é uma presidência que a Alemanha assume numa época muito especial. Aliás, é a segunda presidência de Angela Merkel e eu diria muito possivelmente a última. Não é? E, portanto, a Alemanha estará nestes próximos meses no comando este plano de recuperação económica que a União Europeia pretende levar a cabo. E suscita grandes expectativas, é isso? E suscita naturalmente grandes expectativas. Aliás, eu creio que é precisamente nesta altura que é importante lideranças fortes e o facto de nós termos aqui a Alemanha a presidir o Conselho da União Europeia poderá ser um elemento importante porque, até pela pessoa em si, nós estamos a falar de Angela Merkel, que tem um capital político assinalável, não é? Uma experiência política muito grande
e poderá, juntamente aqui com, nomeadamente a França, tem-se notado muito esta aproximação em relação à França, poderá aqui fazer a diferença no sentido de tomar estas decisões que estão ainda por tomar, muito importantes, nestes próximos 6 meses. Já foram identificadas prioridades por parte da Alemanha e da Angela Merkel? Exato, as prioridades desta presidência não podem, obviamente, fugir àquelas que são as prioridades gerais da própria Comissão Europeia, mas são 6 que estão definidas no programa desta presidência. Aliás, o programa está disponível no site oficial, é muito fácil, é EU2020.de e depois está lá nas diversas línguas, qualquer pessoa pode pesquisar mais informação em relação a esta matéria, mas as 6 prioridades, essencialmente, a superação das consequências da crise associadas ao coronavírus, portanto aqui a recuperação, lançar a recuperação económica da União Europeia. Também aqui existe como prioridade no seu programa a questão da soberania digital e tecnológica da Europa. Tem-se falado também muito sobre isto, da dependência crescente da Europa face a outras partes do globo, nomeadamente face à China, e, portanto, a necessidade de nós sermos um pouco mais autónomos, nomeadamente em matérias tão importantes como esta da tecnologia, do digital. Terceira prioridade, a questão da coesão social, portanto, o reforço do pilar social, não é propriamente novo, é algo que também já vem das presidências anteriores. O tema que não poderia faltar de forma nenhuma, que é de uma Europa mais sustentável, portanto, aqui a Alemanha também dá prioridade a uma política ambiciosa em termos de proteção de clima, de meio ambiente e biodiversidade, naturalmente que aqui irá entrar o tema do Pacto Ecológico Europeu, como é óbvio. Depois o tema da segurança e, como última prioridade, uma Europa influente e mais forte no mundo. Portanto, são estas as grandes 6 prioridades desta presidência. Claro que faseadamente irão ser tomadas medidas para que se concretizem. Faseadamente, porque é um plano ambicioso e numa altura e num contexto em que há muitos problemas para serem resolvidos e, portanto, há que estabelecer aqui prioridades. E, portanto, o que está previsto é que a resolução destas prioridades desta presidência alemã estejam, de certa forma, agrupadas em 3 fases. Portanto, uma primeira que irá se concentrar num acordo urgente no que toca ao quadro financeiro plurianual 2021-2027. Portanto, não podemos esquecer que o atual quadro financeiro da União Europeia termina já este ano. Estamos a 6 meses de terminar esse quadro. Portanto, nós temos que ter um quadro plurianual aprovado o mais rapidamente possível, e também a questão do Fundo de Recuperação, o tal Fundo de Recuperação que que já foi proposto pela Comissão Europeia, mas que não encontrou a concordância de todos os Estados-membros. Portanto, a questão dos Estados-membros fulgurais, que acham que deverá haver mais empréstimo e menos cedência de dinheiro, de capitais a fundos perdidos, e, portanto, há que encontrar aqui, reunir consensos e, portanto, há aqui muita expectativa em relação a esta situação. A segunda fase será para resolver um outro problema que tem andado, digamos que esquecido, mas que é muito importante para o futuro da União Europeia, obviamente, mas sobretudo aqui para a questão do Reino Unido, que é o firmar um acordo com o ex-membro da União Europeia. E não está fácil? E que não está fácil. Também temos que reconhecer decorrente um bocadinho desta situação, deste contexto. Obviamente, tudo parou um pouco à conta desta situação e, portanto, aqui as expectativas é que esta situação se venha a resolver no Conselho Europeu, que está agendado para outubro deste ano. E, portanto, a terceira fase, para tratar dos temas não sendo menos importantes, mas atendendo todo o resto, ficarão aqui para uma fase posterior, que é a questão da migração, que não deixa de ser um problema, que continuamos uma questão que é importante ser tratada dentro da União Europeia, e obviamente o Pacto Ecológico Europeu, que é um princípio básico, uma projeção para o futuro em termos de orientações para os Estados-membros, para os quais necessitamos de um acordo político. Que possamos todos remar para o mesmo lado. E que possamos todos remar para o mesmo lado. Aliás, o lema da presidência alemã, curiosamente, é Juntos pela Recuperação da Europa, precisamente fazendo uma alusão ao que a Marta referia, que nós não vamos nunca conseguir superar as dificuldades que temos agora e as que hão de vir, porque ainda estamos no início
do problema e, portanto, não vamos com certeza resolver essas situações se não estivermos, como disse bem, juntos no mesmo barco a lutar pelos mesmos ideais. Marco Teles, o desemprego dos mais jovens sempre foi uma preocupação, tem aumentado e, ao que me parece, a Comissão tenta dar uma resposta a esse facto, não é? Lançando um programa de apoio ao emprego dos mais jovens. Sim, no fundo esta preocupação, esta manifestação desta preocupação da Comissão decorre também da experiência daquilo que já sucedeu com a crise financeira mundial de 2008. Portanto, nessa altura, nós tínhamos, relembrando o que se passou no passado, o desemprego dos jovens em 2008, nessa anterior crise, era 16%, atingiu um valor recorde de quase 25% no final da crise em 2013, depois houve todo aqui um trabalho de recuperação e atingiu-se um mínimo histórico na casa dos 14%, enfim, quase 15%, mesmo antes de sermos apanhados por esta situação da pandemia. Obviamente estes números, entretanto, já aumentaram e sabemos muito bem que não é questão de ser pessimista, nem pouco mais ou menos, naturalmente o desemprego irá aumentar um pouco por toda a Europa, mas no caso dos jovens isto naturalmente torna-se ainda mais preocupante e, portanto, há aqui uma preocupação da União Europeia que é de dar a continuidade àquele programa que foi o Garantia para a Juventude, que aliás iniciou-se já em 2013, mas um Garantia para a Juventude adaptado às circunstâncias atuais, portanto que seja um pouco mais abrangente, que apanhe os jovens vulneráveis em toda a União Europeia, que apanhe uma franja etária um pouco diferente dos 15 até aos 29 e que mantenha na sua essência aquele objetivo que é garantir que os jovens possam ter uma oferta de emprego, de educação, de aprendizagem ou de formação num prazo máximo de 4 meses. Portanto, a ideia é que eles não fiquem muito tempo parados, sem qualquer tipo de ocupação válida. Sim. E seja por um programa de formação, de ensino, de estágio, de aprendizagem, de emprego, quer que seja, o que importa é realmente tê-los em movimento. E há incentivos e há um montante atribuído. Há aqui incentivos, a Comissão prevê aqui cerca de 22 mil milhões de euros que sejam para ser utilizados pelos Estados-membros no apoio ao emprego dos jovens e, portanto, caberá depois, numa fase então posterior, cada Estado-membro aproveitar os recursos disponíveis para desencadear este processo deste programa de garantia para a juventude com as devidas adaptações ao atual cenário que faz com que a situação seja de facto um pouco diferente daquela que nós tínhamos o ano passado, há 2 anos ou 3. Não é? Outra preocupação da União Europeia tem a ver com a desinformação. Que graça, enfim, nas redes sociais, particularmente. Não será culpa toda das redes sociais. As redes sociais também são benéficas em sentido contrário, ajudam também a repor muitas das vezes, porque muitas pessoas têm acesso à informação, é também um mecanismo, é como tudo, é uma ferramenta extraordinária que pode ser utilizada em 2 sentidos, não é? Mas, de facto, uma coisa é certa e há estudos mais do que feitos sobre esta matéria, imensos, que comprovadamente mostram que a desinformação tem aumentado, a desinformação é perigosa, a desinformação preocupa os europeus de uma forma geral, a desinformação põe em causa as próprias democracias europeias ou outras e, portanto, a União Europeia não está, passa a expressão, a dormir em relação a esta matéria. Aliás, já tem um observatório europeu dos meios de comunicação digitais. Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais que acompanha de perto esta situação. Tem sido publicado sites específicos sobre a desinformação onde as pessoas podem aceder para esclarecer, por exemplo, dúvidas. A própria Comissão tem trabalhado muito perto com as grandes empresas tecnológicas das redes sociais, do Facebook, enfim, Instagram, todas elas no sentido também de colaborarem neste sentido de contrariar a questão da desinformação. E isto para evitar o quê? Para evitar uma coisa que até há quem chame já que é a infodemia. Portanto, a infodemia, um pouco relacionado com a questão da pandemia, que é a excessiva abundância de informação. Informação essa que nem sempre é credível e o problema lá está. Aqui não é tanto o problema de haver informação a mais, o que também é mau, porque obviamente às vezes depois desorganiza o pensamento
e é bom que a informação esteja sintetizada e organizada, mas o problema é que depois surge, de facto, a desinformação. E a verdade é que nesta altura de Covid são imensos os casos de fraude, aproveitando, por exemplo, as vulnerabilidades dos próprios sistemas digitais, a exploração até do desconhecimento, da ignorância muitas das vezes das pessoas, a venda de produtos de saúde e sanitários contrafeitos, por exemplo, isto tem acontecido. A coisa que se pode dizer é que as pessoas certifiquem-se sempre que a informação que estão a receber é de uma fonte credível, fidedigna. Exatamente. Mas a Comissão, o que pretende é... posso dizer, instalar polos nacionais que possam fazer essa verificação. Exatamente, a instalação de polos nacionais, polos esses que trabalharão, no fundo, com alguma proximidade a este Observatório Europeu e, portanto, nesse sentido, a Comissão avançou com uma proposta no montante de 9 milhões de euros, porque para que isto seja feito, isto também é preciso, como para tudo, não é? É preciso dinheiro, portanto, 9 milhões de euros destinados a reforçar o apoio aos chamados verificadores de factos e aos investigadores, precisamente para combater esta desinformação, que não é, obviamente, não é um problema, não é nacional, é um problema geral, é europeu, é mundial e portanto, implica que realmente que se tomem medidas. Podemos anunciar o Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, a abertura de candidaturas para este prémio. Portanto, o Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, toda a gente com certeza recorda este antigo jornalista, correspondente de Bruxelas, pelas reportagens excelentes que fazia, dando conta de toda a atualidade que acontecia em Bruxelas, quer no Parlamento, quer nas outras instituições, e, portanto, a representação da Comissão lançou, então, esta 4ª edição do Prémio Jornalismo Fernando de Sousa. São candidaturas que abriram agora no dia 30 de junho, vão até o final deste mês, portanto, até 30 de julho, portanto, este ano. E a ideia é premiar jornalistas e também estudantes do ensino superior de cursos, quer sejam específicos de jornalismo ou da área da comunicação social, que de alguma forma tenham contribuído para clarificar questões importantes a nível europeu. Portanto, o que os jornalistas ou estes estudantes têm que apresentar nesta candidatura ao prémio são, portanto, trabalhos que tenham sido publicados ou difundidos entre 1 de janeiro de 2019 e 30 de julho de 2020. Portanto, isto convém também relembrar que é um prémio que abrange toda a comunicação social, portanto, desde a rádio, a imprensa escrita, a televisão, como é óbvio, e a própria internet também está prevista nesta situação. E depois existem 3 categorias, que é a categoria jornalista média nacional, depois jornalista a nível regional e a categoria estudante, portanto, só diferencia aqui. É uma forma também de premiar os excelentes trabalhos que um pouco por todo o lado no nosso país vão acontecendo em prol da divulgação dos assuntos europeus. Ficando aqui desde já a sugestão que também, se calhar, o Nós Europa poderia candidatar-se. E pelo trabalho que a Marta Cília faz, poderia talvez candidatar também esta situação, porque não deixa de ser um trabalho de um ano inteiro, semanalmente, a divulgar assuntos europeus ao auditório. Não é? Marco Teles, vamos olhar a agenda dos próximos dias, o que é que há a destacar? Bom, a destacar será efetivamente o Conselho Europeu Extraordinário, que ocorre no dia 17 e 18 de julho, em que o que vai estar em cima da mesa é naturalmente o plano de recuperação e o orçamento de longo prazo da União Europeia. De qualquer forma, a Presidente da Comissão deu já os primeiros passos de preparação desta cimeira, portanto convidou o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, convidou também Angela Merkel, a chanceler da República Federal Alemã e agora responsável pela presidência alemã do Conselho da União Europeia, e também convidou Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, para uma reunião que irá decorrer agora já no dia 8 de julho, de certa forma para fazer um balanço dos progressos que entretanto têm acontecido e preparar estas intensas negociações que terão que ser feitas neste Conselho Extraordinário do dia 17 e 18 e que esperemos
que permita realmente resolver estes dois assuntos muito importantes que estão em cima da mesa: quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação. Marco Teles, obrigada e até uma próxima conversa. Até uma próxima. Obrigado.